já de volta à Identidade Geral. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você já conhece bem o meu último convidado de hoje. Ele é o apresentador do programa Está Escrito e orador da Voz da Profecia. É também autor do livro missionário que será distribuído para milhões de pessoas no próximo sábado. Eu converso agora com o pastor Ivan Saraiva. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Wagner. É uma alegria poder voltar aqui ao Identidade Geral. Olha, o senhor sabe que o seu nome para estar aqui no Identidade Geral, a gente conhecer um pouco mais do seu ministério, sempre é muito pedido. E a gente vamos guardar um pouquinho, porque a gente vai aproveitar a presença do pastor Ivan aqui para falar do livro Esperança Viva, que vai ser distribuído aí no dia 14 para milhões de pessoas na América do Sul. Olha, esse livro aqui é a versão em espanhol, pode ver que Esperança está escrito com Z ali, e aqui é a versão em português, Esperança Viva. Eu quero conversar daqui a pouquinho sobre o livro, sobre os detalhes da escrita desse livro, pastor. Mas queria começar perguntando algumas curiosidades sobre o seu ministério pastoral. Ser pastor não era um sonho de criança, né? O senhor queria ser advogado, naquela coisa, o que você vai ser quando crescer? Advogado era a coisa que vinha na sua cabeça. Mas as coisas aconteceram muito rápido. Com 15 anos você se converteu, 16 anos já era batizado, com 17 anos já estava estudando teologia. Como foi esse chamado? Como as coisas aconteceram de uma forma tão rápida e repentina? Então, foi um processo menos meteórico do que parece. Eu acho que Deus sempre foi trabalhando no meu coração para alguma coisa na minha vida. Eu não sabia o que era. Não tinha, como você mencionou, intenção, vontade ou desejo de fazer teologia, de me tornar um pastor. Mas como eu sempre falei pelos cotovelos, né, minha vida inteira, as pessoas, elas diziam que eu devia ser advogado, era o que eu queria ser mesmo. Quando eu comecei a me envolver com a igreja, as pessoas dentro da igreja começaram a falar, você precisa ser pastor, você precisa ser pastor. E eu me lembro que uma vez um colega, um amigo disse assim, olha, você deveria ser advogado de Deus, você tinha que usar o dom que Deus te deu para defender as ideias dele e tal, né? É lógico que Deus não precisa de advogado, mas de alguma maneira, juntando com outros fatores, isso me conduziu para o curso de teologia. Então foi um processo rápido. Eu me lembro que quando eu cheguei no curso teológico, eu era ainda muito cru em teologia, né? Eu tinha pouco tempo de igreja, eu não sabia onde estava o livro de Abacuque, por exemplo, na Bíblia. É porque as crianças, quando estão na igreja, elas frequentam a escola, né, sabatina, a escola dominical, desde muito cedo, e elas vão tendo contato com a Bíblia. Você não teve esse processo, né? Não, embora eu estudasse, sempre estudei em escola adventista, era o meu mais forte contato. Então, histórias como, por exemplo, Gideão, eu não sabia. A história da Rainha Esther, eu não sabia. Então, você imagina um indivíduo indo fazer teologia sem o mínimo do básico. Mas Deus foi misericordioso comigo. Eu me lembro que os meus colegas, eles estudavam 6, 7 horas para uma prova, eles estavam preparados para tirar A. Eu precisava do dobro do tempo para tirar ali meu B+, para tirar o A-. Então, se eu quisesse ir bem, eu sabia que eles iam dominar a matéria com metade do tempo. E eu paguei um preço para poder correr atrás de tudo isso, né? Agora, esse pastor que teve tanta dificuldade aí nesse início, teve que cortar um dobrado para conseguir dar conta da sala de aula, com 34 anos só, foi escolhido para ser orador do Está Escrito e da Voz da Profecia. Na história do Brasil, pelo menos, você é o mais novo. Talvez até na história do mundo, eu não tenho todos esses dados aqui, mas 34 anos é muito novo para ser escolhido para essa função. Qual foi teu sentimento, pastor, em ser escolhido para essa função com 34 anos? É lógico que você precisa acreditar que há uma condução de Deus e não da igreja que te escolheu, né? Porque isso te dá segurança, te dá certeza de que é Deus colocando você ali. Quando você é jovem, eu não sei como que funciona na mente dos outros, mas eu lidei de uma maneira muito tranquila com isso. Porque eu sempre percebi que Deus usou jovens no decorrer da sua história para funções de grande liderança. Daniel, quando ele escolhe não se envolver com a alimentação do rei, ele tinha 17 anos. Maria foi escolhida com 17 anos. Né? Tantos personagens da Bíblia eram novos, José,
no Egito, Davi, todos novos. Eu já não era tão novo quanto esses, né? Eu já tinha um pouquinho de estrada e eu tinha certeza de que Deus estava conduzindo todo o processo. O fato de que foi uma surpresa, obviamente, para o Brasil inteiro, para mim também, e eu percebi que essa questão da idade tem, no meu caso pelo menos, teve mais a ver com a expectativa dos membros da igreja, da comunidade cristã, do que necessariamente com uma preocupação minha ou da própria igreja. Mas as pessoas da comunidade cristã, elas, nossa, é muito novo, é muito novo, é muito novo. Tinha essa preocupação. Eu enfatizei bastante a questão da idade, mas tem todo um outro conceito, né? Quem acompanha, quem conhece a história da Igreja Adventista e da história da comunicação na Igreja Adventista, o evangelismo, sabe da importância que existe da voz da profecia, do está escrito. A gente sempre teve grandes oradores, se tornaram pessoas muito conhecidas e levaram multidões a conhecer Jesus. Então eu imagino que não só a idade, mas o fato de ser escolhido para essa função, substituir outras pessoas com um grande histórico nessa área, também leve a uma reflexão. Poxa, eu estou aqui no lugar que um dia já foi de Roberto Rabelo, eu estou num lugar que um dia foi ocupado pelo pastor Bulhon. Não é simples essa substituição ou essa escolha, certo? Certo, mas você sabe que comigo aconteceu um fenômeno um pouco diferente disso. Esse peso de substituir grandes oradores que tiveram grande exposição, né, nos meios de comunicação e que são muito amados e continuam sendo amados, inclusive por mim, isso para mim nunca pesou. Eu nunca pensei assim, nossa, e agora? Vão me comparar? Nossa, mas que responsabilidade, eu estou levando um legado. Embora eu reconheça que isso existe, para mim o peso maior sempre foi ser um pastor. Não existe nenhum privilégio, nenhuma responsabilidade maior do que você ser chamado por Deus para fazer teologia e ser um pastor. Eu não queria ser pastor, eu não pedi para ser pastor. Se eu fosse realizar a minha vontade, eu não estaria sentado aqui hoje. Então eu fui fazer a vontade de Deus. Então, se eu fui fazer a vontade de Deus, Ele vai me colocar onde Ele quiser. Essa é a maior responsabilidade para mim, isso sempre pesou muito. Agora, eu já fui pastor de igrejas grandes, já fui pastor de igreja no meio de favela, eu já fui capelão, já fui líder de jovens, já liderei evangelismo, todas essas coisas nunca pesaram para mim. O peso que sempre pesou foi a responsabilidade de estar à altura do chamado que Deus me deu, seja a função que Ele me colocar. Então, quando veio tudo isso, eu senti isso, né? Que havia uma pressão, as pessoas elas têm a falsa impressão dentro da Igreja Adventista de que o melhor orador da igreja é o orador do está escrito da voz da profecia, mas não é. Não é? Não é. Quando a igreja se reúne, porque é uma função estratégica importante, quando a igreja se reúne para escolher isso, a questão da oratória é levada em consideração, mas são tantos outros fatores que compõem a escolha que isso passa a ser apenas mais um fator. Então, quando as pessoas olham, não é o melhor orador, eu acho que Deus escolhe aquele que no momento vai poder atender melhor às necessidades atuais. Então, eu acho assim que quando eu sair, Deus vai colocar uma pessoa melhor, mais hábil para o momento em que ela entrar. Aquela necessidade específica que a igreja estiver tendo naquele momento. Eu acho que uma das características que um orador da voz da profecia precisa ter, talvez até superior a essa questão da oratória, é uma grande disponibilidade para viajar. Porque, gente, vocês viajam muito, né, pastor? O senhor Arautos do Rei, passam muito tempo fora. É uma energia, ficar em viagem é uma coisa muito desgastante. Eu imagino que quando você volte para casa, a vontade de ficar com a sua esposa, os seus filhos, é muito grande. Precisa ter esse momento de reabastecer a bateria. O que exige muito desprendimento, porque não é só a questão da viagem. A viagem por si só, ela cansa fisicamente, né? Você pregar 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, desgasta, mas o desprendimento, ele vai além disso.
É porque as pessoas que acompanham a gente na televisão, as pessoas que acompanham no rádio, que estão sempre conectadas com a gente, elas têm uma intimidade virtual. Elas têm a sensação afetiva de que você é íntimo dela. Então, elas querem atenção, elas querem abraço, elas querem carinho, elas querem a foto. E agora todo mundo tem o celular que bate foto e ninguém bate uma só vez, todo mundo vai 2 para garantir. Então, você imagina, tem uma multidão ali, cada um 2, 3 para garantir. Um quer deitado, outro quer em pé, outro quer as duas. E isso vai extenuando as energias físicas e emocionais também. Porque você precisa se doar para que a pessoa ela não se frustre. Porque ela, como você está todos os dias na casa dela, ela tem uma intimidade com você, embora você não tenha com ela. Então, quando você chega em casa, você quer ficar em casa, porque você precisa reabastecer. Mas o ritmo da Novo Tempo não permite, porque você tem que vir gravar, você tem rádio para gravar, televisão, os videozinhos de 3 minutos que precisam ser gravados diariamente. Então, o ritmo é muito intenso. Então, quando você aceita o chamado para ocupar essa função, você precisa entender. E a sua esposa e os filhos, você não pertence a eles, você não pertence a você, você agora pertence a uma missão, a uma função muito importante na pregação do Evangelho. Então, esse desprendimento, ele precisa ser constante. Já que eu toquei no assunto da sua família, tem uma história que a gente descobriu aqui que é muito interessante e muito engraçada. Eu nem acreditei realmente quando eu li, então eu quero a sua confirmação aqui. Que quando a Luciana descobriu que estava grávida do Gabriel, né? O Gabriel é o mais velho, ela te levou para um restaurante. Verdade. E aí chegou o garçom e ele entregou o teste de gravidez positivo. E aí você ficou parado 1 hora, em choque, sem falar, sem se mexer, sem comer, perdeu a fome, tentando ali analisar o que tinha acontecido. 1 hora literal mesmo? Então, vamos ajustar a história. Não foi o teste de gravidez, foi uma roupinha de bebê. Ah, tá. Foi uma roupinha de bebê. E não foi 1 hora literal, mas o que aconteceu? Como ela fez muito bem a surpresa, preparou muito bem. Você não esperava jamais. Todos os garçons, o gerente, etc. Taranã. Alguns ali que estavam perto, o garçom já avisou. Então, havia uma expectativa que eu não imaginava, né? Então, como nós não havíamos planejado o Gabriel, nós não estávamos tentando um filho, então você pode imaginar o tamanho da surpresa. Eu estou indo para um jantar de aniversário, era meu aniversário, 25 de março de 2005, e eu estou indo para comemorar meu aniversário. E veio um presente que o garçom trouxe. O que eu estou pensando? Presente é para mim. E de repente eu abro e eu literalmente, eu acho que eu fico uns 10 minutos, não, uns 5 minutos sem entender. Eu fiquei assim, não entendi. Sabe o que não entender? Eu não entendi. Quando eu entendi, aí eu acho que eu fiquei mais tempo assim sem reação. E o que eu acho que foi um pouco frustrante para os garçons, para a Luciana, para todo mundo. Todos esperavam uma reação diferente, né? Ah, uma festa. Mas eu fiquei quase que petrificado. A ponto de eu ficar a noite inteira em claro, sem conseguir dormir, sentado, olhando pela janela, sem saber nem no que pensar. Eu cuidava de uma igreja de 1.200 membros, eu pensei, me dá mais 5 igrejas dessa, mas não me dá um filho. Porque é a maior responsabilidade que um ser humano pode ter, né? Pode me dar mais 30 programas na TV, na rádio, não se compara à responsabilidade de criar um filho, né? De educar um filho. Então, eu fiquei feliz, mas muito preocupado e angustiado pela minha incapacidade de ser pai, né? De educar uma criança nos caminhos do Senhor e num mundo tão difícil como o nosso. Então, a história aí tem 80% de realidade. Mas escuta, e depois que você se tornou pai mesmo, o Gabriel tem quantos anos hoje? Hoje 10. E a Sofia? 7. 7. É pai há 10 anos. Você acha que toda aquela preocupação e a noite em claro e ficar olhando para a janela sem pensar em nada realmente tinha fundamento? Ou é um pouco mais simples do que você tinha desenhado? Se eu soubesse o que era, eu teria passado umas 10 noites em claro. Não, a complexidade da educação de um filho sobrepõe qualquer estudo acadêmico, qualquer responsabilidade que você tenha. né? Não tem como. Porque qual é a hora de dizer sim? Qual é a hora de dizer não? Para o teu filho funciona, para o meu não.
Para o teu serve se você ser um pouco mais rígido, já para o meu não. O seu vai se estimular de uma maneira, o meu de outra forma. E você vê isso muito bem, porque tem dois, né? Mesmo saindo da mesma forma ali, são pessoas completamente diferentes, né? Completamente distintos. Os pais que têm essa oportunidade de ter 2, 3 filhos sabem disso, né? É impressionante o temperamento que funciona com um, não funciona em hipótese alguma com o outro. Agora, Pastor Ivan, tem uma outra característica sua que é um pouco difícil da gente conseguir imaginar que ela exista, porque você lida com uma coisa completamente diferente do que essa característica lhe proporcionaria, que é a timidez. Como assim você é tímido? É assim, eu sou tímido para muitas coisas. Por exemplo, eu não tenho coragem de entrar numa loja e perguntar o preço de uma roupa. Eu morro de vergonha. Eu não consigo. Se não tiver o preço ali, ele perdeu a venda, porque eu não vou entrar. Por exemplo, uma festa de aniversário, você não tem coragem nem de descer do carro porque você sabe que tem 100 pessoas ali te esperando. Uma festa surpresa, o meu aniversário, eu morro de vergonha. É assim, se você quiser me agradar no meu aniversário, não me dar parabéns. É uma coisa que eu não... E não tenho nenhum trauma. Pelo contrário, eu acho bonito, faço aniversário com os outros, etc. Mas eu não gosto. Tem coisas assim, por exemplo, se eu sento ao lado de alguém que eu não conheço no avião, no ônibus, seja lá onde for, eu não vou puxar assunto. Eu não consigo. Se o indivíduo puxar e insistir muito, pode ser que saia alguma coisa. Agora, com quem eu conheço, é outra coisa completamente diferente. Aí eu fico à vontade, aí eu conto piada o tempo inteiro, eu brinco o tempo inteiro, eu dou risada o tempo inteiro. O meu humor me permite rir muito de mim, das minhas falhas, dos meus erros. Agora, com quem eu não conheço, então agora você imagine o meu conflito interno em ser íntimo de quem eu não sou íntimo em todas as viagens. A pessoa vem, me abraça, me beija, fala, conversa, fala do Gabriel, fala da Sofia, conta as coisas. E você lá tímido. É um esforço de alma para que eu consiga... ser minimamente assim, agradável, né, e simpático, sem demonstrar, porque não é antipatia, é timidez mesmo, sem gracinha mesmo, eu fico com vergonha. Então, eu tenho, por exemplo, às vezes para perguntar onde é o banheiro no aeroporto, eu tenho que trabalhar comigo para poder ir perguntar onde é o banheiro. Então, eu primeiro procuro, se eu não acho... Gente, de onde vem isso? Eu não sei, mas é uma característica que eu tenho, sempre tive, em relação a situações inéditas. Quando eu consigo me ambientalizar, aí o indivíduo pode dizer que eu sou tudo, menos tímido. Agora, para chegar e pregar para uma multidão, isso é um problema? Nenhum. O problema é mais no contato individual. Mais o olho no olho. Assim... Tem gente que ama fazer novos amigos, conhecer gente nova. Não tem gente assim que gosta de viajar? O que você gosta de fazer? Eu viajo sozinho, eu gosto de conhecer gente nova. Eu não gosto de conhecer gente. Talvez exatamente por essa exposição tão absurda, eu gosto da minha cama, do meu sofá, dos meus livros, ficar dentro de casa. O melhor lugar do mundo para mim é ficar dentro de casa. Se eu falar assim, olha, você vai fazer uma viagem na Europa de 15 dias, ou você vai ficar na tua casa 15 dias, não tem a menor dúvida. Minha casa 15 dias. Minha casa, minha vida. Então, você falou aqui que não é vencer a timidez falar com tantas pessoas, porque eu ia dizer que é um ato de coragem para você pregar. Então, não, coragem não é uma característica. Não. Até porque... eu ia dizer que era complicado você ser caracterizado como alguém corajoso. Porque a gente ficou sabendo que na época que você fazia faculdade de pedagogia, os seus colegas de sala arrumaram uma surpresa muito legal para você. Colocaram um sapo enorme dentro do banheiro com você lá, e aí quando você entrou, você saiu correndo. Como assim? Não, na sala, o pessoal todo estava rindo de mim, eu não sabia o que, que era. Então não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que era, mas começaram a dar algumas dicas. Eu falei, não, mas não é possível que vão fazer um negócio desse. Mas colocaram, não é exagero, é um sapo muito grande. Desse tamanho? Enorme. Ou você está só justificando ter saído correndo? Não, podia ser desse tamanho, eu correria do mesmo jeito. Mas o sapo era muito grande. E colocaram no box do chuveiro. Só que o meu sexto sentido, o sexto de sobrevivência, me fez analisar tudo dentro do quarto. E eu olhei por cima.
do box. E eu vi. Então é assim, eu não tenho medo de cobra, eu não tenho medo de aranha, eu não tenho medo de escorpião, eu mexo com cobra, eu não tenho problema com aranha. Agora, sapo é um negócio que não faz parte do meu show. Legal. Vamos voltar para o ministério. Ok. O senhor é evangelista, prega para muitas pessoas. Seus vídeos hoje, com as mensagens de reflexão que são enviados via WhatsApp, pelo celular, chegam a 6 milhões de celulares diariamente. Gente, são 6 milhões de celulares diariamente que os vídeos do pastor Ivan encontram. Como é lidar com tudo isso, pastor? Não tem uma possibilidade, não tem uma probabilidade de repente, o nome Ivan Saraiva, a sua imagem, acabar se tornando maior do que a sua mensagem? Eu acho que elas se fundem. Né? Como é que você prega aquilo que você é, né? Agora, é óbvio que em algum momento, há alguma distorção por parte de alguns, onde a pessoa é mais importante do que a mensagem. Isso não pode acontecer, né? A mensagem, isso só pode se inverter uma única vez na história, que foi com Jesus. Ele era mais importante do que a mensagem, ele é mais importante do que ele veio fazer aqui, morrer por nós. Só uma vez na história isso foi coerente. Nós que somos pregadores, não. Eu tenho uma concepção muito clara. Quando eu prego, quando eu gravo os vídeos, quando eu estou na rádio, assim, existe Deus perfeito, existe a palavra dele, que é perfeita. Só existe uma pessoa que pode atrapalhar tudo nessa história, que sou eu. Porque o receptáculo, que é o telespectador, o ouvinte, ele está ali como um vaso para receber a palavra de Deus. Deus quer que ele receba, a palavra de Deus está aqui. Só tem um elemento que pode estragar tudo, que sou eu. Então eu digo, Senhor, que nada interfira. Sabe qual é um problema, por exemplo, dos grandes oradores? É quando a oratória é maior do que a mensagem. O indivíduo é tão eloquente, mas tão eloquente, que a pessoa acaba sem querer chamando a atenção para a eloquência dela e não para a mensagem. Quer ver uma outra coisa que pode estragar? Ilustrações. Às vezes a ilustração é tão boa que o indivíduo faz, que a mensagem se perde. Então, isso é um grande problema, que pode massagear o ego, que pode enaltecer o indivíduo. E essa vaidade pode atrapalhar o ministério. Pode, claro que pode. Então, eu faço questão de, por exemplo, eu já tive estilo de pregar onde eu fazia rir no começo e chorar no final. Cadê esse Ivan? Porque não é isso que a gente vê na televisão. Não existe mais. Não existe mais, sabe? Porque eu não condeno quem faz isso, eu acho que tem público para isso, etc. Mas eu acho que dentro do amadurecimento da oratória e do ministério, isso foi se perdendo um pouco. Por quê? Eu acho que eu permiti que se perdesse. Porque as histórias engraçadas são poderosíssimas. As histórias que fazem chorar são poderosíssimas. E quantas vezes ao longo do meu ministério eu fui abordado dizendo assim, olha, eu adoro aquela história do leite, do Naum. Olha, aquela história que você conta do pai que entrou com a filha no elevador, eu não esqueço até hoje. E assim, é legal por um lado, mas é desesperador por outro. Então, eu prefiro que a minha eloquência seja mediana. Eu prefiro que o conteúdo seja mais profundo, seja mais decisivo, seja mais incisivo, contundente. Eu prefiro que a mensagem cause mais impacto do que a pessoa pegar e falar assim. Eu recebi um bom elogio esses dias. Um indivíduo que escreveu, eu nem li, o meu produtor de conteúdo escreveu, leu, me contou. Falou assim, olha, ele falou assim, eu gosto do pastor Ivan, porque ele é eloquente, mas ele não parece ser. Então, eu falei, opa, isso aí... É isso que você tenta. É isso que eu tento, porque a Bíblia e a mensagem precisa ser maior do que o Ivan, maior do que os talentos do que o Ivan, porventura, possa ter. Pastor, por falar em mensagem decisiva, em mensagem
direta e reta, é esse o conteúdo desse livro, né? Esperança Viva. Existem mensagens distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tratadas com muita clareza. É isso? Eu diria, abrangendo um pouquinho mais, que são mensagens claras do cristianismo, certo? Que a Igreja Adventista, ela advoga porque são bíblicas. Então, são mensagens claras, firmes e pontuais do cristianismo contra o próprio cristianismo. Então, é assim, tem um livro chamado assim, Jesus quer salvar os cristãos. Né? Então, a gente precisa repintar a igreja, a gente precisa repensar o cristianismo, a gente precisa ver onde a gente errou. Nós vivemos em uma crise dentro do cristianismo, onde ninguém mais sabe o que é verdade, o que é mentira, qual é a verdade que está misturada com a mentira, qual é a porcentagem de cada coisa dessas. Então, quando me chamaram para escrever esse livro, um livro missionário, né, que vai para milhões e milhões de pessoas, a minha proposta, que foi aceita, era mostrar biblicamente onde o cristianismo se desviou de uma maneira assim geral e que é tão claro na Bíblia. Então, esse livro é um resgate de verdades bíblicas que o cristianismo esqueceu. Esse é o objetivo. Só que a minha natureza ela é um pouco apologeta, né? Então, os argumentos, é um livro muito argumentativo e é um livro que vai fazer o indivíduo pensar, vai fazer ele me amar mais ou começar a não me amar. Né? Não, mas eu acho que a frase que resume bem o livro é realmente que vai fazer as pessoas pensarem. Você vai ver, no próximo sábado, agora dia 14, a gente tem uma grande celebração aqui na Novo Tempo, com um programa ao vivo e todo especial para você. Você vai acompanhar em tempo real a distribuição dos livros A Grande Esperança e também as mais diversas ações que vão ser realizadas aí de norte a sul do Brasil. O Revista Novo Tempo Especial vai começar às 4 da tarde aqui na Novo Tempo, com a participação do pastor Ivan Saraiva, a participação dos Arautos do Rei, e vai estar imperdível. Inclusive, você vai entender um pouco mais sobre esse livro. Você que é membro da Igreja Adventista, se prepare para essa distribuição no próximo sábado. E você que assiste a Novo Tempo, ouve a Novo Tempo, acompanha os nossos programas, se prepare para receber na sua casa de presente inteiramente grátis esse livro do pastor Ivan Saraiva, Esperança Viva. Posso falar 30 segundos com o telespectador? Claro, fica à vontade. Bom, meu querido amigo que ama a TV Novo Tempo, ama o Está Escrito e a Voz da Profecia. Eu queria convocar você não apenas a ler esse livro, porque o conteúdo dele é muito atual, muito importante para os nossos dias, mas que você entregasse esse livro. Quando você ler, você vai perceber que ele será um divisor de águas na vida das pessoas. É um livro diferente dos demais que temos entregado todos os anos. É um livro um pouco mais direto, com uma mensagem um pouco mais evangelística. E eu convoco você, então, a disseminarmos como folhas de outono esse livro na pregação do Evangelho. Obrigado, pastor. A gente fica por aqui com Identidade Geral. A gente se encontra na próxima semana, sempre nos domingos às 10 da noite. Até lá. Tchau, tchau.